falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre educação financeira e investimentos. Você já tentou fazer alguma coisa na sua vida que não deu certo? Muitos às vezes tentam empreender e a gente tem aí uma história no Brasil que muitos empreendedores quebram no primeiro ano, alguns resistem até o segundo ano e quebram e de repente fala, puxa, isso não é para mim. Vem a primeira dificuldade que a gente às vezes vai entrar no mar, vem aquelas ondas mais fortes até a gente passar da arrebentação e já sente aquela vontade de desistir. E hoje nós estamos aqui com a Luzia Costa, que superou muitas dificuldades e está aqui linda, plena, maravilhosa e tendo aí muitas famílias que hoje vivem a partir do negócio que você gerou. Seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Lu, tá lindo o seu programa, feliz demais. É sempre bom compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida, né? Essa jornada empreendedora, muitas pessoas hoje conhecem e veem, né, a Luzia Costa depois das sobrancelhas, né, e titulam isso como sucesso. E o sucesso não tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Mas com a colheita de todos esses anos do que Deus foi fazendo. Eu gosto de contar um pouquinho que eu não comecei empreendendo, né, ali com uma franquia, nem sendo uma franqueada, nem uma franqueadora. Eu comecei empreendendo como toda dona de casa, a necessidade de levar um pouquinho ali do sustento ali para o meu filho. Meu esposo sempre trabalhou e trabalhou muito, mas o dinheiro dele era muito pouco, ele era soldado do quartel, era a conta mesmo da casa. E eu lembro assim que a nossa situação financeira estava super crítica, a ponto de eu não ter dinheiro para comprar pipoca mais para o meu filho depois do culto. E eu estourava a pipoca e levava. Interessante que as pessoas, nossa, estourava a pipoca e levava. E olha como a mulher ela tem esse instinto empreendedor, né, da necessidade. Isso já era empreender, porque o dinheiro que eu comprava a pipoca no final do culto, que foi acabando, eu percebi que eu podia comprar o saquinho e comprar o milho, e eu tinha pipoca para o mês inteiro. Aí a mulher ela já vai empreendendo dentro de casa ali, quando ela se vira com uma mistura e acaba alimentando ali 5, 6 filhos, algo que não dava para fazer um, vai solucionando os problemas de casa. Por isso que quando acerta no modelo de negócio, a mulher deslancha, né? Acho interessante isso que ela vai embora. Eu comecei ali. Cheguei em casa, eu falei, eu não aceitei aquela situação. Teve um dia que meu filho chegou e essa pipoca, e ele falou, mamãe, essa pipoca tá fria, troca. Porque era uma pipoca que eu levava de casa, não era uma pipoca quentinha que aquele pipoqueiro tinha feito com todo mundo, com aquele cheirinho. E aquilo me incomodou muito, né? E eu falo que a gente tem duas opções, né? Quando a gente entra numa situação de conflito mesmo e de necessidade extrema. Ou a gente se torna uma vítima da sociedade, ou a gente faz a diferença na sociedade. Te assume, né, o protagonismo. Ou a gente assume o poder daquilo. E eu falei, Deus, eu vou mudar a história desse menino, porque se eu não tenho dinheiro para comprar uma pipoca, ele vai crescer, daqui a pouco eu não tenho dinheiro para comprar um caderno para ele. E ali eu comecei empreendendo, vendendo biscoito de porta em porta. Eu sou mineira, aprendi a cozinhar muito cedo, então eu vi o que tinha na minha casa, comecei a fazer uns amanteigados e sair para vender. Também não deixei um filho de 2 anos, né? Não usei meu filho pequeno como desculpa, porque tem muitas pessoas que falam, não posso empreender porque eu tenho um filho pequeno, ou eu não posso porque eu não tenho dinheiro. E o empreendedor ele aprende a fazer dinheiro, depois ganhar o dinheiro, né? Ele aprende a fazer, administrar e usufruir. Porque é uma visão de prosperidade, uma mentalidade não de escassez, né? Exato. Puxa, eu agora vou comer menos biscoito, eu vou comer menos pipoca, não. Como é que eu posso fazer mais, tudo isso, multiplicar? Mudar isso. E ali comecei vendendo biscoito de porta em porta. Biscoito eu montei carrinho de lanche, nós montamos uma lanchonete, fui para pizzaria, fui crescendo. Pizzaria eu quebrei, voltei para trás, né? Uma falta de gestão, a gente aí falando de gestão financeira, a importância dessa gestão que eu não soube lidar, né, com as finanças da pizzaria, quebrei. Recomecei novamente empreendendo, vendendo tomate na rua, tomate seco de porta em porta. E ali do tomate seco, fui de pirulito, então teve vários negócios, até eu chegar na parte de estética. Eu sempre fui muito autodidata, eu já fazia isso quando eu era solteira, eu tinha uma facilidade na questão do mundo estético, mas eu não tinha curso nenhum. E aí, vendendo pirulito, veio a oportunidade de um curso na cidade de Roseira, que eu fiz esse curso na época, que foi o meu primeiro curso de massagem, e ali eu fui evoluindo na área da estética, né? Montei tendas de massagem na praia, fui estudando, fazendo outros cursos, comecei atendendo de graça nas escolas municipais em Taubaté, nos postos, né, de saúde, para conquistar uma clientela. E quando isso deu certo, eu montei uma sala. Essa sala eu continuei estudando, me capacitando, passei a ministrar aula na parte de design de sobrancelha, de micropigmentação. Isso virou uma escola, virou um centro de treinamento, Luzia Costa, que fez sucesso na época. E aí eu comecei a prestar
consultoria para outros salões de beleza, outras franquias que instalavam na região. E aí, conforme eles iam instalando, eu ia treinando essas equipes para esses profissionais da área de beleza. Até que eu entendi, eu falei para o meu esposo, falei, olha, o mais difícil de uma franquia é o suporte no know-how. Eu estava fazendo isso para os outros, guardando o boi do vizinho, né? E aí eu acabei falando, não, aí... Eu lembro quando eu falei para ele, ele falou assim, amor, pelo amor de Deus, vai abrir uma franquia, tudo que a gente já passou na vida, você vai arriscar tudo de novo? E aí foi aonde eu fui aos pés do Senhor. Eu falei, Deus, eu não posso errar mais, porque se eu errar, eu vou arrumar um divórcio, né? Não vai mais ter, ele só não vai aguentar mais me acompanhar. E Deus me deu um texto de Gênesis 15:5, né, que fala que ainda se puderes contar as estrelas do céu, não saberá o tamanho da sua descendência. Interessante que ali fala da fé de Abraão. O empreendedor, ele vive a fé. Porque o significado da palavra fé é a certeza das coisas que se espera e não se vê. E é algo que o empreendedor ele traz todo dia. Você vive, você trabalha sem ver o lucro no final do mês. Sim. Você vive na incerteza, né, de que tudo vai dar certo. E ali veio aonde surgiu a nossa primeira empresa, que foi a Sobrancelhas. Nós fomos a primeira empresa no segmento de quiosque no Brasil, nos tornamos a maior rede no mundo. Depois a gente veio aí com uma outra empresa, que é a Depil Shop, que é especialista em depilação vegana, onde a gente entrega para todos os salões aí do Brasil e para franquias a nossos sistemas de cera, depilação. E veio a Reduz, que é uma clínica de emagrecimento. Nós tornamos um grupo, hoje nós somos o Grupo Seto, onde a gente acopla essas marcas. Temos a Love Cosmético, que é uma empresa de cosméticos. Então, assim, Deus veio trabalhando num propósito de multiplicando, e os desafios continuam, né? As pessoas perguntam assim, Luzia, você não tem vontade de parar? Nunca teve vontade de parar? Eu falo, eu sempre tive vontade de parar e tenho até hoje. Todo dia eu tenho vontade de parar, mas não tem a ver comigo, né? Tem a ver com o outro, é um ministério, é um propósito. E quando você não para. Quando você tem filho, você não para mais. Não tem mais a ver com você. O sustento do seu filho depende de você e você tem que caminhar para aquilo. E quando você abre um negócio e tem clareza do seu propósito, não tem mais a ver com você. Ô Lu, e você trouxe Abraão aqui, né? Abraão passou por muita dificuldade. Ele acreditou e foi. Mas não foi também um caminho linear, né? Que ele saiu hoje, amanhã ele chegou na Terra Prometida. Não, ele passou pelo deserto, passou pelas provações. E a gente veio aí numa pandemia, numa época de grande provação. E nesses momentos, eu acompanhei você fazendo os devocionais, você ali entregando o seu melhor, né? E eu queria que depois você contasse pra gente dessa trajetória, assim como Deus, né, guiou ali Abraão para ele conseguir, que talvez não tenha sido uma força dele, foi muito além, mas você vai segurar que a gente vai pro intervalo e a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta, hoje falando dessa trajetória maravilhosa, aqui abençoada da Luzia Costa, que fez aqui uma comparação, né? Como Abraão ali passou por uma aprovação, a gente passou por uma aprovação muito forte. Você aí com muitas lojas dentro de shoppings, de hipermercados fechadas. Quantas famílias hoje vivem desse negócio, desse Grupo Seto? Muitas famílias. Hoje, direta e indiretamente, nós temos mais de 6 mil pessoas, né? Entre Brasil, Argentina e Bolívia. Então, são 6 mil vidas. Muitos escritórios envolvidos, muitas pessoas ali. E é uma sensação de impotência, é um impacto muito grande, né, na economia. Sim. Mas é um cuidado que a gente teve. Foi muito desafiador. E quando, assim, de início, eu não acreditei muito que iriam durar e que o Brasil fecharia e tal, né? Quando eu comecei a ouvir os ruídos, eu falei, não vai chegar aqui e tal. E quando eu vi que, de fato, tudo aconteceu, eu fui orar e a única coisa que Deus trouxe no meu coração, vocês não têm a opção de passar ou não passar. O que vai fazer diferença nesse momento vai ser como cada um vai passar. E aí eu trazendo isso, eu comecei, olha, eu preciso preparar a rede, acalmar o coração,
porque nós vamos ter que passar de uma forma diferente. E ali é onde a gente começa, né, os desafios, trabalhando muito a espiritualidade, trazendo um aconchego, porque a gente sabe que é corpo, mente e espírito. E esse tripé ele precisa estar alinhado, precisa estar extremamente alinhado para que as pessoas tivessem força. Eu saberia que a gente ia entrar num processo, como a gente entrou de fato, né, a quantidade de pessoas que já vinham sofrendo de uma ansiedade aí precoce, e quando entrou na pandemia isso acelerou, né, aumentou demais os índices de depressão, os índices de suicídio, as coisas chegando. A gente precisava fazer alguma coisa, não só para a rede, mas que fizesse a diferença, porque não tem a ver com a internet, não tem a ver com o número de seguidor, mas tem a ver com o que a gente vai, da forma que a gente pode ajudar as pessoas, da forma que a gente pode transformar essas vidas, cada um com o seu conhecimento, porque empreendedorismo é isso, é cuidar, é servir. Como que a gente vai servir quem está ali do outro lado? E todas as lives, sabe, todo devocional que eu possa, vem lá um comentário, olha, Deus falou comigo nessa área, Deus tratou isso. E eu confesso que é algo que para mim é um pouco desconfortável, porque eu não sou aquela pessoa, eu gosto disso aqui, estou conversando, a gente está aqui no bate-papo, mas de ficar lá pegando o celular, fazendo live todo dia, isso para mim, eu tive um pouco de restrição no online, inclusive com as aulas que eu dava no MBA em São Paulo, eu fiquei segurando a minha turma na formação, porque eu sempre trabalhei muito do contato. Jesus fala, não tem opção. Né? Tem pessoas do outro lado, e depois eu pude ver o alcance de pessoas, eu dando mentoria para pessoas lá na divisa da Bolívia, sabe? Pessoas sendo impactadas do outro lado do mundo, na outra ponta do país. E aí eu comecei a usar ao meu favor, né, a internet, eu tenho muito ainda para aprender, mas eu falo, estou ali para servir, para entregar o que Deus está me dando. E foi isso que a gente foi fazendo, criando estratégias, trazendo esse pessoal para o online, trazendo uma realidade de tentar vender os combos no online, para entrar e começar a pingar alguma coisa nessa época de escassez, para que eles tivessem algo ali para manter um colaborador, estar mais ativo, né, nas voltas das operações, e graças a Deus nós passamos com muita dificuldade, como todo mundo, mas hoje o mercado de franquias no meu segmento de estética tem se recuperado muito bem, graças a Deus, e eles estão com gás, a gente está com muita esperança e daí de estar colhendo. Eu falo que foi o preparo da terra, né? Com certeza. Muita gente aprendeu a empreender porque não tinha gestão e viu que não dá mais para brincar, e não dá mais para cuidar. E você semeou, e muitas vezes a gente semeia, mas a semente ela precisa germinar, o solo tem que estar preparado, e só depois é que ela vai florescer e dar o fruto. E às vezes a gente quer na hora, né, Lu? E como que foi esse processo de semeadura nos dias mais duros? Assim, o que você diz para a pessoa que está começando a empreender agora, que de repente está lá naquele estágio anterior, tentando um carrinho de lanche, vendendo alguma coisa em casa, e que sente aquela vontade, puxa, não quero mais, quero desistir. Eu sou mineira, então eu venho, né, fui criada no campo, né, meu pai vem da parte aí de, meus irmãos são agricultores, então eu falo que o empreendedor, se ele aprender a observar a terra, o solo, ele entende todos os segredos do negócio, todo o processo que tem que ter do fruto, né? Quando ele pega uma fruta ali, uma manga, uma banana, um legume, uma batata, ele tem que entender, se ele entender daquele processo, que é o que está chegando na mesa dele para matar a fome, como que evoluiu, ele não precisa de fazer aula em lugar nenhum, porque ele já tem uma aula, né? Porque quando o agricultor ele chega, ele ara a terra, ele prepara o solo, ele quebra os torrões que tem ali, ele aduba, ele trata, ele alimenta, aí vem a semente, ele observa aquela semente, ele tira as ervas daninhas, ele vê a semente, não, uma plantação de batata, meu irmão plantava batata, as batatas que estão melando, que pode prejudicar uma plantação inteira, ele vai tirando. De repente os campos começam a ficar verde, a Bíblia fala, né, ficar branco. Olha os campos, eles já estão embranquiçados, está chegando a época da colheita. E aí você vê aquela plantação ficando mais esbranquiçada, depois ela fica verde, ela vem dar o fruto. E aí você tem o tempo certo para colher esse fruto. Porque se você colher antes, você não consegue comer. Se você colher depois, também ele vai apodrecer. E no tempo certo. E empreendedorismo não é diferente. Os negócios, quando a gente começa, a gente precisa entender. E o segredo está onde? Está lá na terra. Porque terra ruim, terra árida, terra seca, ela não vai dar fruto bom. Ela vai matar a semente no meio do caminho, essa semente vai morrer. Muitas vezes ela não morre na hora, mas no meio do caminho. E os empreendedores erram por quê? Porque começam a empreender só pelo dinheiro. Eu falo, se você for empreender só por dinheiro, você não vai aguentar, porque você vai parar no meio do caminho. Né? Por que você quer empreender? O que esse negócio vai fazer na vida das pessoas que vai te dar ânimo para você conseguir prosseguir, ainda que você não tenha ganho dinheiro com ele? Porque daí você vai arrumar uma forma de fazer com que aquilo tenha dinheiro. Até você entender. E quando você observa tudo isso,
Daí você entra naquilo, né? Nossa, de fato eu sou empreendedor. O empreendedor de verdade, ele aprende a fazer dinheiro, administrar o dinheiro e usufruir. Porque não adianta nada também conquistar o mundo e não usufruir com a família. E a Bíblia fala né? isso. É bom para o come. Come e usufrua dos frutos do seu trabalho em seus poucos dias de vida. Nós temos poucos dias. Como nós vamos fazer com os poucos dias que a gente tem? Né? Como que a gente vai viver isso tudo? Então, se você não entender o processo, como tudo dentro da sua empresa, quando você crescer, vai precisar de processo para funcionar de uma forma correta, você vai parar e você vai abrir e fechar negócio, abrir e fechar negócio, abrir e fechar negócio. E essa visão, né, Lu, de equilíbrio, também de acolher e cuidar dos nossos em casa, porque muitas vezes a gente vai guardando, dinheiro para guardar por guardar, gente, não tem sentido nenhum. A gente guarda o dinheiro para usar. Sim. E a dignidade que o recurso traz para a família é transformador, Sim. não é mesmo? Nossa, não tem... Falo assim, o dia que eu pisei na Disney com os meus filhos pela primeira vez, não tem... Meu marido poderia chegar na patente mais alta do quartel, que não proporcionaria tudo que a gente vive hoje, né? Então, não tem a ver com piso salarial, mas tem a ver com libertação. Falo que empreendedorismo é igual a Cristo, liberta as pessoas, né? Quando você conhece Cristo, você é liberto da religiosidade. Exatamente. Né? Você é liberto, você é livre. Quando você aprende a empreender, você é liberto das amarras, né, que o mundo coloca para você. Eu vi, né, meus filhos olhando para aquele castelo e chorando, mãe, obrigada. Eu falei, Deus, valeu a pena toda essa trajetória. Valeu a pena cada segundo, cada momento que o Senhor foi me ensinando a lidar, a fazer a gestão para poder chegar até aqui, né? Para continuar usufruindo de tudo que o Senhor tem. E é desafiador até hoje, não para. Quanto mais você cresce, o desafio aumenta, eles mudam as proporções, você atualiza as rotas, mas o desafio de ser empreendedor, ele não acaba, ele não tem fim. E é maravilhoso, né? Que bênção ter você aqui. Gratidão imensa. Lu, deixa pra gente suas redes sociais, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, dessa sua missão maravilhosa, que já não é mais trabalho, né? Não, não, é um projeto, é um ministério, né? É um ministério desafiador. O Instagram é @LuziaCosta, é o meu Instagram pessoal que vocês podem entrar. Nós temos também o Luzia Costa Prime, que é um Instagram privado, onde a gente disponibiliza mentorias e conteúdos exclusivos para assinante. Então, você aí que quer fazer uma mentoria, aprender a empreender mais a fundo também, a gente tem essa opção. Entre no nosso site das sobrancelhas, do Grupo Seto, sobrancelhas.com.br, reduz.com.br, a gente tem todas as informações lá, tá, Lu? Que alegria! Muito obrigada! E você não saia daí que a gente já volta! Estamos de volta com o seu programa sobre investimentos e educação financeira e hoje contando aqui de jornadas empreendedoras. Para fechar o programa, eu estou também com alguém muito especial, que é o Marcelo, da Ótica 3. Marcelo, eu já queria começar te perguntando algo. Você hoje tem, né, a ótica em São José dos Campos, uma outra ótica linda lá em Caraguá, mas nem sempre foi assim, né? Quando você começou, já estava na prática o serviço express. Conta um pouquinho para a gente essa sua trajetória. Então, Lu, na verdade, o trabalho da A3 Ótica começou como OptiCare, que foi um projeto de ótica delivery, que eu criei há alguns anos atrás, né, já com muita experiência no segmento óptico, em relação a atendimento às próprias óticas, tive laboratório de fabricação, mas eu queria atender o público já do varejo, né? E muitas pessoas me pediam, quero fazer um óculos, posso fazer com você? E eu comecei fazendo óculos assim, para um amigo, para outro, e isso foi tomando um volume muito grande, né? Tanto que eu atendia pessoas nas suas casas, ia até a casa da pessoa, fazia atendimento, às vezes atendia as pessoas até no portão da sua casa. Porque às vezes você chega na casa da pessoa para atender e ela não te convida para entrar. Te recebia ali na calçada. Exatamente. Inclusive, atendia as pessoas às vezes na porta do trabalho, né, ali na calçada. Levava sua malinha? Levava minha malinha, abria lá cheia de armações para a pessoa escolher, para eu poder confeccionar os óculos. E assim foi o meu trabalho, né? Então, a gente começou o trabalho dessa maneira. Uma maneira, assim, bem difícil, né? Porque o dia a dia não é fácil,
Mas Deus à frente, né, nos ajudando, nos direcionando, foi o que nos fez avançar, né, e chegar até onde estamos agora. Sim, uma característica aqui em comum que você tem aqui com a Luzia, que acabou de sair daqui, né? Você também, o tempo todo, conduziu a sua fé ao lado do seu negócio. E você não começou por cima, né, Marcelo? Começar ali duro, atendendo pontualmente, que é o trabalho ali de porta em porta, né? Às vezes na calçada. Como é que foi esse processo de resiliência, de fé, para conseguir prosseguir mesmo diante das adversidades? Então, a fé é fundamental para que a gente consiga avançar. Sem fé é impossível, porque no momento da dificuldade é na fé que a gente se apega, né? Ao lado da esposa, minha esposa sempre me ajudou muito, sempre me apoiou, e isso aí é fundamental na vida de qualquer empreendedor. E eu vejo que Deus à frente é o que faz a diferença. Então é um tripé, né? O seu lado empreendedor, Priscila, sua esposa, um beijo para Priscila, né? E aqui o lado da fé, um tripé. A sua família sempre esteve envolta nesse processo? Sempre. Em todo o processo que a gente vive na questão do empreendedorismo, é como você falou, esse tripé é fundamental. O apoio da família é algo muito importante. E existe também, é claro, a nossa competência para aquilo que você se dispõe a fazer. Então, não pode ser apenas uma aventura, né? Deus, Ele nos ajuda, mas a gente tem que estar preparado para fazer aquilo que a gente se dispõe a fazer. Sim. E você pensa que fez diferença? A gente acabou de passar agora por um momento bastante crítico. Ótica, um serviço essencial, mas não adianta, né? A ótica está aberta e ninguém sai de casa, está todo mundo ali isolado, com medo. Você também teve que se reinventar. E o planejamento financeiro fez diferença para você, da forma como você entrou no momento de crise e de como você saiu? Olha, o planejamento... Ou está saindo, né? O planejamento é fundamental. E eu fiz um planejamento no ano de 2019, no mês de dezembro. Que ainda não tinha crise. Não, ainda não tinha crise. E foi fundamental. E eu consegui implantar tudo aquilo que foi planejado no ano de 2019, tudo que foi planejado eu executei quando começou a pandemia. E, para surpresa, né, de muitos, durante a pandemia eu consegui montar a segunda loja. Durante a pandemia o meu faturamento aumentou 80%, graças a um planejamento feito anteriormente. Fez toda a diferença. Que bacana. Então você planejou e aí quando tudo começou, você seguiu o planejamento, apesar Sim. ali de um momento desfavorável, apesar de talvez muitos acharem não abra outra loja, né? Guarde esse dinheiro. E você conseguiu colocar isso em prática. Exatamente. E aí entra o quê? Duas coisas importantes. Eu já tinha o planejamento, mas eu tinha Deus para me direcionar e falar, vai. E a minha esposa e a família, né? Então vai, vamos fazer. E isso fez toda a diferença, né? E se eu conseguir o resultado que nós conseguimos, foi graças a isso, foi fundamental. E Marcelo, a gente às vezes tem uma visão, né, de empresa pobre e empresário rico. E para você poder reinvestir no seu negócio, também tem que ter a contrapartida ali da sua casa, né, de entender que aquele dinheiro você não vai tirar todo o seu lucro, que você vai manter na empresa para justamente passar pelos momentos de provação e para poder expandir o próprio negócio. E você sempre tratou desse tema abertamente na sua casa, com a sua família? Esse tema é inevitável no caso, porque a minha esposa, ela é minha sócia, ela trabalha é sócia comigo. duplamente, então. Então ela é sócia duplamente, ela está comigo em tudo. Então esse assunto é um assunto que a gente discute sim, a gente alinha, né, os nossos projetos, os projetos ministeriais com o projeto da loja, com a família, a gente consegue dividir tudo isso e a receita é maravilhosa. E muitas vezes, né, a gente se casa, ou todos nós, de uma maneira geral, as pessoas se casam por amor e se separam por uma questão financeira. E não tratar isso como tabu dentro de casa, você acredita que também seja a fórmula de sucesso para ter êxito aqui no casamento, na família? Não tenho a menor dúvida, porque isso aí também é um planejamento. Né? Então, o planejamento do seu casamento, da pessoa que vai casar com você, porque o casamento não é apenas a união de duas pessoas, é uma união de propósitos. Então, quando a gente alinha o propósito e planeja isso, a gente consegue o resultado. Que legal. E você é especialista em lentes, em armações, faz com que a gente consiga enxergar melhor.
ninguém sabe, mas eu também uso óculos, só o Marcelo que sabe, né? Mas assim, se você pudesse dar dicas aqui para quem nos assiste, de lentes que ampliam a visão enquanto empreendedor, que dicas você daria para quem nos assiste agora e que esteja enfrentando ainda, né, desafios inerentes à questão do empreendedorismo? Para os desafios que nós estamos enfrentando ainda hoje, a primeira coisa é Deus na sua vida. É muito importante. Ele está no controle. É muito importante a gente ter fé naquilo que Deus pode nos ajudar a fazer, porque uma coisa importante, né? Já deixo claro, Deus não faz, tá? Ele te ajuda a fazer. Então, a nossa parte é fundamental. Não adianta só orar, eu tenho que orar e trabalhar. Orar e trabalhar. E ter um planejamento financeiro sólido e ter coragem de colocar as ações em prática, né? Exatamente. A coragem é o que entra o empreendedorismo. Porque se não fosse necessário coragem, todo mundo era empreendedor, né? Todo mundo abriria uma empresa. A coragem é fundamental, né? Só que quando a gente tem a fé e a gente se planeja, a gente deixa a questão da coragem vai diminuindo, né? Porque a gente não se aventura, a gente planeja para que algo aconteça e isso ajuda muito. É uma semeadura, né? Uma semeadura, para que venha a colheita na sequência. Exatamente. Que bacana. Marcelo, deixa pra gente suas redes sociais aqui, onde é que a gente pode te encontrar? Simples, a3ótica.com é o meu site. Lá você vai ter o acesso às nossas redes sociais, a minha rede social, tá tudo lá, a3ótica.com. Simples. Que bacana. E que, assim, palavra você pode deixar aqui para fechar o nosso programa de hoje? Eu deixo uma palavra para você, que é a palavra que sempre está no meu coração, né? Que Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Senhor está vindo, então a gente tem que fazer a nossa parte, tem que avançar, porque é isso que Deus espera de nós. Temos que avançar. E o que Deus quer que a gente faça, que a gente seja os melhores. É isso que temos que fazer. Então, vamos avançar. É isso que eu desejo para todos aí que nos acompanham. Gratidão, gratidão por você que esteve aqui com a gente hoje no programa. Não se esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, Luciane Quedo no YouTube, @Luciane Quedo lá no Instagram e manda pra gente a sua dica, a sua sugestão, para que a gente possa trazer aqui para o programa. E toda segunda-feira, logo depois do jornal, às 8h30, tem programa novo. Eu te espero na semana que vem.